Tem coisas que a gente leva pra cova, segredos que a gente enterra tão fundo dentro do peito que nem parece que viveram de verdade. Mas viveram, se viveram. Às vezes me pego olhando pra parede branca do quarto e é como se ela virasse uma tela, e na tela eu vejo rostos, vejo paisagens que não existem mais, ou talvez existam, só não aqui. A velhice tem dessas coisas, meu filho. O corpo vai apagando, mas a memória, essa danada menos começa a gritar tudo que ficou calado por décadas. Hoje, acordei com um aperto no peito. Não é dor de doença. Não, é como se alguém tivesse me chamado lá de dentro. Ei, eu, pensei. Chegou a hora de contar o que nunca contei pra ninguém. Você me conhece como a vozinha que faz bolo de fubá, que reza antes de dormir e fala com a televisão. Mas antes disso tudo, eu fui uma menina, uma moca, com sonhos, com sangue quente nas veias, com vontades que não cabiam dentro da casa do meu pai, e eu amei. Amei de um jeito que hoje parece até pecado dizer. Porque, naquela época, amar o homem errado podia acabar com sua vida, e talvez tenha acabado com a minha, mas de um jeito silencioso, não dessas mortes de caixão, flor e velório. Foi uma morte por dentro, dessas que ninguém vê. A minha história começa num tempo em que mulher não escolhia, a gente era criada para obedecer, casar e dar filhos. Tudo o que viesse além disso era coisa de mulher perdida. Meu pai era o coronel da cidade, fala dura, olhar que cortava, e uma bíblia numa mão e uma espingarda na outra. Minha mãe era a sombra dele, sempre em silêncio. E eu era a filha mais velha, a que devia dar o exemplo, a que devia calar o coração e seguir o caminho que foi traçado para ela. Mas coração nunca pediu licença para bater errado. Eu devia ter uns 17 anos quando tudo começou. A cidade estava em festa por causa da chegada da feira de Snow Miguel. Tinha barraca de doce, de cuscuz, de jogo de argola, e eu fui com as primas, escondida, só para ver o povo e rir baixinho das modas de viola. Foi ali que eu vi ele pela primeira vez. Não vou dizer que foi amor à primeira vista, isso é coisa de novela. Mas teve alguma coisa assim, um tremor na espinha, um susto bom no peito. Ele estava encostado num banco de madeira, lendo um livro de capa gasta, o cabelo bagunçado pelo vento, os olhos escuros demais para aquela luz de fim de tarde. Ele levantou o olhar e me viu, mas não desviou, não teve vergonha. Me olhou como se já soubesse quem eu era. Naquela hora, eu soube que alguma coisa dentro de mim ia mudar. Voltei para casa com as pernas bambas, e naquela noite não dormi. As paredes do meu quarto, tão conhecidas, pareciam apertadas demais, e o silêncio da madrugada foi cheio de perguntas que eu não sabia responder. Quem era aquele rapaz? Por que me olhou daquele jeito? E por que meu coração doía de vontade de vê-lo de novo? Os dias passaram, e eu voltei para a feira, sozinha dessa vez, fingindo que ia comprar tecido, mas era mentira. E eu açouguei a vielo de novo, e vi. Ele estava lá, dessa vez vendendo livros velhos numa torra no show. Me aproximei, sem saber o que dizer, fingindo interesse num livro de poesia que nem entendia direito. Ele sorriu. Esse aí fala de amor, mas daqueles amores que não podem acontecer. Foi a primeira coisa que ele me disse, e sem saber, ele tinha dito tudo naquele instante. Meu destino se amarrou ao dele, mesmo que o mundo inteiro dissesse que não. Voltei para casa com o livro na mão, e dentro dele, um bilhete, pequeno. Só dizia: se quiser saber meu nome, estarei amanhã, atrás da igreja velha. Eu, Pardo, Sol. Meu coração quase saiu pela boca. E foi ali mesmo, que começou o amor mais bonito e mais proibido da minha vida. Mas isso é só o começo. Era 1958, e eu morava numa daquelas cidades pequenas, com ruas de paralelepípedo, postes de luz amarela, e casas com janelas sempre abertas, como quem espiava o mundo pela fresta. Sabe aquele tipo de lugar onde o vento parece saber o nome de cada morador, onde o sino da igreja não só marca a hora, ele marca os pecados também? Pois era ali que eu vivia, num casarão grande, de paredes grossas e alma silenciosa,
cercado por coqueiros altos e cercas vivas, bem cuidadas, como se aquilo fosse impedir o mundo de entrar. Meu pai era conhecido por todos. Coronel Antero, homem de respeito, ou melhor dizendo, de medo. Quando ele passava a cavalo pelo centro, os homens tiravam o chapéu e as mulheres baixavam o olhar, não porque o admirassem, mas porque sabiam do que ele era capaz. A cidade funcionava quase como um organismo vivo. Se uma moça olhava diferente para o filho do alfaiate, já era assunto para a semana toda. Se alguém sorria fora de hora durante o sermão do padre, o boato virava pecado no mesmo dia. Ali, minha juventude parecia sempre sob vigia, como se qualquer risada mais alta fosse sinal de desobediência, como se eu tivesse que pedir perdão por existir em forma de mulher. Eu vivia trancada nos deveres que me impunham: aprender bordado, cuidar das irmãs mais novas, manter a postura ereta e o pensamento baixo, estudar só até a 4ª série, sair sozinha, jamais, falar com rapazes, proibido, e eu obedecia. Não por vontade, mas porque o medo era maior do que os sonhos naquela época. A cidade tinha cheiro de terra molhada depois da missa das 6. Tinha o som das rodas de carroça, misturado ao canto dos passarinhos. Tinha o barulho das vizinhas lavando roupa no tanque, enquanto trocavam segredos em voz baixa. E tinha algo mais, um silêncio que pairava sobre os desejos de todas as meninas, que, como eu, olhavam o céu pela janela sonhando com um e se. E se eu pudesse escolher? E se o amor me encontrasse? E se a minha história fosse diferente da de todas as outras? Foi nesse cenário, de paredes que ouviam, olhos que espiavam e bocas que julgavam menos, que ele apareceu, como um risco de sol, no meio da tempestade, como um erro bonito que a gente comete de propósito, né? Não sei se foi sorte ou castigo. Só sei que aquele amor chegou como quem já sabe que vai doer. E mesmo assim, eu deixei entrar. Mas naquela época, amor não era escolha, era sentença, e o que eu vivi foi o tipo de amor que a cidade queria enterrar antes mesmo de nascer. Meu pai era mais que um homem, era uma lei, uma muralha, uma sentença vestida de farda e orgulho. Coronel Antero. Até o nome pesava. Na cidade, ninguém ousava falar dele, sem baixar o tom da voz. Em casa, ele era como um trovão constante, menos mesmo quando calado. Seus passos ecoavam no assoalho como se o chão tivesse medo. E bastava um olhar dele para a gente engolir qualquer palavra atravessada. Ele vinha de uma linhagem antiga, dessas famílias que ainda achavam que honra se lavava com sangue. Para ele, mulher boa era a que obedecia, e filha decente era a que não dava assunto para os outros. Minha criação foi feita de regras. Regras que moldavam até a alma. Eu usava vestido até os pés, sempre. Nada de roupas claras ou justas, nada de cabelo solto na rua e, principalmente, nada de conversa com homens. Se um moço olhasse para mim, meu pai olhava de volta como quem mira com arma invisível. Era como se meu corpo não fosse meu, como se minha juventude fosse uma bomba que ele precisava conter antes que explodisse. Ele dizia: moça direita não sorri para desconhecido, mulher que se dá ao luxo de escolher marido termina sozinha. Homem nenhum presta, a não ser os que eu escolher. E eu engolia tudo, engolia com farinha, como quem engole remédio amargo, esperando que a dor passe mais, ou que o el, num cantando o que homem nenhum daquela época entendia menos, é que a alma da gente escapa por onde pode, enquanto ele me trancava no mundo das obrigações. Meu coração batia nas frestas, nas tardes em que o vento soprava mais forte, nos livros escondidos debaixo do colchão, nos sonhos que eu bordava por dentro, enquanto fingia viver por fora. Aos domingos, depois da missa, era o único momento que eu via o mundo. Desfilávamos como bonecas enfileiradas, eu e minhas irmãs, todas cobertas até o pescoço. E meu pai, logo atrás, de chapéu e paletó, vigiando cada passo como um carcereiro elegante. As outras moças riam, trocavam olhares com os rapazes, cochichavam segredos sob os leques. Eu não. Eu apenas olhava o chão, ou então o céu, na esperança de que, entre as nuvens,
houvesse um buraco por onde meu desejo pudesse escapar. Eu não odiava meu pai, mas com o tempo, aprendi a tê-lo mais do que amá-lo, e esse medo se infiltrou em tudo, nas minhas palavras, nos meus gestos, até mesmo nos meus sonhos. Até que um dia, um olhar atravessou a muralha, um rapaz que não sabia meu nome, mas soube ler minha alma num segundo. E foi aí que tudo mudou, não porque eu quis, mas porque finalmente, alguém me viu. E quem é vista? Meu filho nunca mais consegue fingir que é invisível. Foi numa quinta-feira quente, daquelas em que o chão levanta poeira fina, e o vento parece trazer aviso. A cidade estava mais viva que o normal. A feira anual tinha chegado, e com ela vinham os forasteiros, os cheiros doces de cocada e rapadura, as vozes cantando alto, os sinos tocando em descompasso com sorrisos. Meu pai deixou que eu fosse com minhas primas, sob a promessa de que só ficaria 1 hora menos, e que não me afastaria do grupo. Mas, algo me dizia que aquele dia não ia ser como os outros. Lembro até do vestido que eu usava, azul claro, com rendinha no punho, e um laço torto nas costas. Me senti bonita pela primeira vez. Me senti viva, e foi entre uma barraca de tecidos e outra de laranjas que eu o vi. Ele estava sentado no chão, ao lado de uma toalha xadrez, desbotada. Sobre ela, uma dúzia de livros gastos, com capas empoeiradas e lombadas tortas, mas não foram os livros que me chamaram. Foram os olhos. Aqueles olhos, negros, intensos, tão profundos, que pareciam conter histórias que nem o tempo teve coragem de apagar. Ele me olhou, de verdade, não como os outros rapazes que lançavam olhares escondidos, não como quem deseja, mas como quem reconhece, como se de alguma forma absurda ele já soubesse quem eu era. Meus pés pararam por conta própria. Fique ali estática, fingindo olhar os livros, mas tremendo por dentro. Senti meu rosto esquentar, as mãos suarem, e o coração batia como um tambor em dia de guerra. Ele disse: pode pegar, não cobro para folhear. Calma, uma voz calma, quase debochada, como quem já conhecia a resposta. Peguei um livro qualquer, sem ler o título, apenas para não ir embora, apenas para não quebrar aquele instante. Era um livro de poesia, poesia antiga de palavras cheias de suspiro e dor. Fiquei passando as páginas devagar, fingindo interesse, só para poder ouvi-lo respirar. E ele continuou: esse fala de amor, mas não desses amores de novela não. Fala de amor impossível, daquele que a gente sente, mesmo sabendo que não vai dar certo. Olhei para ele, por um segundo é só um segundo, nos olhamos como se já estivéssemos no meio da história, e ali sem tocar, sem saber o nome um do outro, algo se acendeu. Algo que nem o tempo, nem o medo, nem meu pai, nem o mundo inteiro seria capaz de apagar. Comprei o livro, ou, melhor, deixei umas moedas em cima da toalha, e saí, com as pernas bambas, sem dizer mais nada. Na volta para casa, escondida no quarto, abri o livro. E ali entre a página 23 e 24, encontrei um pedaço de papel dobrado. No bilhete, escrito com letra firme e tinta azul já falhada, dizia: se quiser saber meu nome, estarei atrás da igreja velha, amanhã, ao pôr do sol. Li aquilo tantas vezes, que o papel quase rasgou. O coração parecia querer fugir do peito, bater asas, sair voando. Nunca ninguém tinha feito algo assim por mim. Naquela noite, não dormi. E foi ali, naquele instante, que começou tudo. Com um olhar, com um livro, com um bilhete escondido. O amor chegou sem pedir licença, como tempestade no sertão. E eu, mesmo sabendo dos riscos, resolvi não me esconder da chuva. A partir daquele dia, nunca mais fui a mesma. Comecei a contar o tempo, não pelos sinos da igreja, mas pelos minutos que faltavam para vê-lo de novo. Era como se cada encontro fosse um gole de ar, e os dias entre um e outro, um afogamento lento. A gente se encontrava atrás da igreja, perto do açude, ou na trilha esquecida que levava até o Morro dos Eucaliptos, sempre em silêncio, sempre olhando para os lados, como dois criminosos, mas o único crime era amar. Eu dizia que ia rezar, visitar uma tia, buscar pão, e Elias já me esperava, com aquele olhar que me despia sem tocar, e aquele sorriso que fazia o mundo sumir
Às vezes a gente só se olhava, outras vezes, ele trazia um poema escrito num papel velho, me dava de presente, e ficava esperando minha reação, como quem entrega o coração nas mãos do outro. E eu guardava tudo numa caixinha de madeira escondida, no fundo do armário. Era meu tesouro. Ninguém podia saber. Nosso amor era feito de pequenos gestos. O toque leve nos dedos, o cheiro do cabelo dele quando o vento passava, o calor da mão dele nas minhas costas. Nada era exagerado. Tudo era urgente. E cada vez que eu voltava para casa, sentia um medo agarrado no vestido. Tinha que esconder o sorriso, a pulsação, a vontade de gritar para o mundo o que eu estava vivendo. Meu pai começou a notar, me olhava com aquele olhar que tudo vê. Dizia que eu estava muito calada, moça que anda com segredo no rosto, acaba com a alma manchada. Ele falou uma vez. Mas o que ele nunca entendeu é que o silêncio pode ser grito, e que o amor, quando proibido, cresce no escuro como raiz de árvore teimosa. A cada encontro, o risco aumentava. Bastava alguém ver. Bastava um boato. Naquela cidade bastava um suspiro fora de hora para queimar uma vida inteira. Mas eu ia mesmo assim, com medo e com coragem. Porque mais do que temer meu pai, eu temia viver sem sentir aquilo de novo. Elias me dizia: não quero te ferir, mas também não consigo te esquecer. E eu respondia com os olhos, porque as palavras me traíam. Eu sabia que aquilo não podia durar. Mas enquanto durasse, eu era de verdade. E talvez essa tenha sido a parte mais bonita. Ter vivido algo tão grande, escondido entre os minutos que sobravam dos outros. Tudo que é escondido, um dia se revela. A gente esquece disso quando está apaixonada. Mas a verdade é que o amor tem cheiro, tem brilho nos olhos, tem jeito de andar que entrega. E eu entreguei, sem querer. Talvez tenha sido a pressa com que voltei para casa, ou o sorriso bobo que não consegui esconder. Talvez tenha sido só o destino, que de vez em quando gosta de testar o coração da gente. Foi minha irmã quem viu, ou quem ouviu. Não sei, nunca tive certeza. Só sei que naquela noite, o prato de jantar foi colocado à mesa com mais força que o normal. E o silêncio. O silêncio era espesso, dava para cortar com faca. Meu pai não disse nada, nem olhou para mim, só comia devagar, como se estivesse mastigando uma raiva contida. Minha mãe, coitada, baixou os olhos. Sempre soube mais do que dizia. No dia seguinte, ele me chamou no alpendre, sentou na cadeira de palha, acendeu um cigarro e ficou olhando pro nada por uns minutos. E eu fiquei em pé, com as mãos cruzadas na frente, como fazia desde criança, quando sabia que vinha castigo. E então ele falou: é verdade que você anda encontrando o filho do sapateiro? Foi seco, sem rodeio. A minha vontade era fugir, mas não tinha mais para onde correr. Eu respondi só com a cabeça. Sim. Ele ficou em silêncio, longo, infinito. E foi nesse silêncio que a dor veio. Porque eu esperava grito, esperava ofensa, até tapa. Mas ele só ficou calado, olhando para mim como se eu tivesse morrido ali na frente dele. A cadeira rangia sob o peso da decepção, e o cigarro queimava entre os dedos como se fosse um pavio. Aí ele disse: eu te criei para ser mulher direita, para ter nome limpo. E você escolhe justo ele, filho de comunista, um nada, sem futuro, que vive de poesia e desordem. E eu não falei nada, só sentia o coração bater na garganta. Você é minha filha, mas, se continuar com isso, deixa de ser. Essas foram as palavras, duras, fatais. E aí ele levantou e entrou, me deixou ali, no alpendre com o sol já se escondendo, e a alma despencando devagar. Daquele dia em diante, a casa ficou muda. Ninguém mais falou meu nome. Minha irmã me evitava, minha mãe chorava quieto. E meu pai me olhava como se eu fosse um retrato rachado. Mas o que ele nunca entendeu é que amor não se apaga com ameaça, nem se cancela com silêncio. Naquela noite, escondida no escuro do meu quarto, eu decidi. Não ia desistir. Naquela noite, o tempo parou. O relógio do corredor marcava 9h20, e parecia que os ponteiros se recusavam a andar. Meu coração batia alto demais. Não no peito, mas
Na alma, era como se meu corpo todo soubesse que estava prestes a mudar de vida, ou acabar com ela. Esperei a casa silenciar. Ouvi o tilintar das talheres sendo lavados, o ranger do assoalho no quarto dos meus pais, e o estalo final da porta se fechando. Vesti meu vestido florido, aquele mesmo da primeira vez que o vi na feira. Amarrotei ele sem querer, de tanto que minhas mãos tremiam. Não levei nada comigo, nem pente, nem carta, nem sapato extra. Só levei o que já me pesava por dentro: o amor e o medo. Saí pela porta dos fundos, descalça, sentindo a madeira fria no pé. E quando pisei fora da varanda, foi como sair do mundo. A rua estava muda. Só os grilos cantavam. A lua, grande e pálida, parecia cúmplice do meu pecado. O caminho até o morro parecia mais longo naquela noite. Cada passo era um desafio à minha criação, cada sombra um aviso. Mas lá no alto, na curva, antes da pedra grande, ela estava Lô Elias, sentado na beirada do barranco, de costas para a cidade, como se não precisasse dela, como se só esperasse por mim. Quando me viu, não sorriu. Ficou sério, os olhos brilharam menos, mas não de alegria, de certeza. Aproximou-se devagar, como quem tem medo de acordar um sonho. Me olhou de cima a baixo e disse: "Você veio." Respondi num fio de voz: "Vim." E então ele me abraçou. Não foi um abraço de paixão. Foi de refúgio, de abrigo. Ali, entre o medo de ser pega e o alívio de ter chegado, eu chorei. Chorei baixo, com o rosto escondido no peito dele, enquanto ele acariciava meus cabelos como quem diz sem palavras: "Agora sou tua casa." Ficamos ali por horas. Falamos do futuro menos mesmo sem saber se tínhamos um. Falamos de fugir de verdade, de começar longe, onde ninguém conhecesse nossos nomes. Mas antes de qualquer plano, veio a realidade. "Seu pai não vai deixar isso barato." Ele disse. "Vão atrás de você." E de mim. Assenti. Sabia. A cidade era pequena. Os olhos eram muitos. E a maldade ainda maior. Mas naquela noite, só havia uma coisa clara para mim: eu não podia mais voltar. A casa ficava no fim de um caminho esquecido, perto do mato, entre pedras e silêncio. Era uma daquelas casas antigas, de madeira escura, com telhado torto e janelas que rangiam com o vento. Ali ninguém ia, ali ninguém via. Ali, a gente podia ser. Entramos pela porta dos fundos, empurrando devagar para não fazer barulho. O chão era de terra batida. Cheirava a mofo, a abandono. A história enterrada, mas para mim, naquele momento, cheirava a liberdade. Tinha só um colchão velho, jogado num canto, uns caixotes, uma bacia com água da chuva e uma vela pela metade. Era tudo, e era o bastante. Durante 3 dias, o mundo foi pequeno, ficava ali, entre as paredes podres da casa e o peito dele. Comemos o que ele tinha levado numa sacola: 2 pães duros, um pedaço de queijo, uma garrafa de água morna. Não tinha mais. Mas também não tinha fome. Tinha sede de abraço, fome de pele. Dormíamos agarrados, como se o medo quisesse entrar pela fresta da janela menos, e só o calor do outro pudesse impedir. Acordávamos com o som dos passarinhos, e dormíamos com o som do próprio coração, batendo mais alto que o mundo lá fora. Falávamos baixinho. Sussurrávamos planos que sabíamos que talvez nunca se realizassem. Mas ali, entre o mofo e o silêncio, a gente inventava um futuro. Ele dizia: "Vamos para São Paulo. Lá ninguém vai saber quem somos. A gente pode começar do zero." Com a cabeça no peito dele, respondia: "Se tiver você, não me importa onde é o começo." Mas, mesmo na felicidade roubada, o medo não dormia. A cada estalo do lado de fora, a gente se encolhia. A cada grito distante, segurávamos a respiração. E, à medida que os dias passavam, o tempo foi ficando mais pesado. A vela derreteu inteira. Na segunda noite, a água acabou. O pão virou farelo. E com a fome, veio a realidade. A gente sabia, não dava para ficar ali para sempre. E foi ali, no fim do 3º dia, com o sol sangrando no céu, que ele olhou para mim e disse: "Ou a gente foge de vez, ou eles vão achar a gente primeiro." Era a 3ª noite. A vela já tinha acabado,
a comida também. A gente já dormia no escuro, abraçados como dois bichos acuados, ouvindo tudo, até o silêncio. Eu senti primeiro um arrepio no ar, um silêncio estranho, como se o mato tivesse prendido a respiração. Depois, os sons começaram, passos, muitos, e então, o clarão, luzes, lamparinas, vozes abefadas. A respiração de Elias ficou dura. Ele se levantou devagar e espiou pela fresta da janela. Ficou pálido, Viram, disse ele com um sussurro que mais parecia uma sentença. Eu me levantei, sem saber para onde ir. O coração batia no ouvido, as mãos geladas, as pernas moles, e então ouvi: ela tá aqui, e eu sei que o tá. A voz do meu pai, grave, rasgada de raiva. Ele estava na frente, lamparina numa mão, a outra cerrada, como se segurasse o mundo atrás dele. Uns 5 homens, 2 primos meus, um tio e 2 vizinhos. Homens grandes, rostos escurecidos pela noite e pela fúria. Foi tudo muito rápido. A porta foi arrombada com um chute. Elias tentou me proteger, ficou na frente, mas foi empurrado, jogado no chão. Eu gritei o nome dele, mas meu pai me olhou com um ódio quieto, que gelava mais que grito. Ele veio até mim, devagar, como um juiz prestes a dar a sentença. Neufa me pegou pelo braço, forte, frio. Você vem comigo, agora, sem perguntar se eu queria, sem olhar nos meus olhos. E eu fui, ou melhor, fui arrastada. Elias tentou levantar. Deixa ela, ele gritou. Mas meu tio deu um chute no estômago dele. E eu ouvi um som seco, que até hoje me acorda. À noite, tentei voltar, tentei me soltar, mas meu pai apertava o braço como se quisesse arrancar de mim tudo o que eu era. Saí de lá, sem olhar para trás, porque se eu olhasse, não ia conseguir ir embora. Quando cheguei em casa naquela noite, não era mais minha casa, era uma cela. A porta do meu quarto foi trancada por fora. A janela, travada com tábuas, minhas roupas, tiradas, uma camisola velha e um cobertor fino. Minha mãe não dizia nada, só deixava o prato de comida no chão do lado de fora da porta, como se eu fosse um bicho doente. Comia chorando, não pelo gosto, pela solidão. Os dias passaram sem nome. Eu só sabia que era manhã quando ouvia os galos, e que era noite quando as lamparinas apagavam. Meu pai não falava comigo, só passava pelo corredor, firme, sem pisar, torto, como se cada passo dele fosse uma sentença que caía sobre minha cabeça. Tiraram meus espelhos, minhas cartas, até os livros sumiram. Fiquei com meu silêncio, e com Elias dentro dele, toda a noite deitava olhando para o teto, mesmo no escuro. Imaginava ele me esperando na casa abandonada. Imaginava ele ferido, sozinho, me procurando. Às vezes, colocava a mão no peito e sentia o coração dele ali, batendo junto com o meu. Porque o amor verdadeiro a gente carrega no corpo. Minhas irmãs evitavam meu nome. Minhas tias me chamavam de a desonrada. E meu pai, ele já não me via como filha. Mas eu resisti. Em silêncio, sim. Mas resisti. Porque o que eles não sabiam é que tinham me prendido por fora, mas aqui dentro ninguém tinha a chave. Um dia, minha mãe entrou no quarto com os olhos molhados e disse: ele foi embora. Para bem longe. O silêncio do quarto era ainda mais pesado naquele dia. Eu estava sentada no chão, encostada na parede fria. Quando ela entrou, os olhos dela brilhavam, mas não de alegria. Ela não disse mais nada, só deixou as palavras caírem como uma sentença. Ele foi embora. Pra bem longe, naquele instante. Meu mundo desabou e se abriu ao mesmo tempo. Um pedaço de mim partiu junto com ele, mas uma faísca pequena, quase imperceptível, acendeu dentro do meu peito. Era o início de um caminho novo, porque às vezes, para que algo floresça, precisa primeiro secar. E eu sabia que meu amor não morreria ali. Ele estava em mim menos invisível, forte, eterno, e eu precisava seguir. Comecei a reconstruir meu mundo, sozinha, mas com ele no coração. Os dias seguintes foram difíceis. Cada canto da casa parecia guardar lembranças que eu tentava evitar, mas eu tinha que seguir, com um coração pesado, mas cheio de coragem.
Eu aprendi a encontrar força nas pequenas coisas, no cheiro do café, pela manhã, no canto do passarinho na janela, na brisa que entrava pela porta. Ele não estava mais ali, mas eu sentia ele em tudo, no silêncio, no vento, no calor do sol. Era como se uma parte dele tivesse ficado comigo para sempre. E assim, devagar, eu comecei a reconstruir. Não era fácil, mas eu sabia que precisava, porque viver é isso, encontrar beleza mesmo depois da dor. A esperança é uma chama que nunca se apaga. Eu aprendi que, mesmo nos dias mais escuros, a esperança brilha. Ela é pequena, frágil, mas nunca some quando tudo parece perdido. É ela que segura a gente. Eu carrego essa chama no peito. Às vezes ela tremula com o vento da saudade e da tristeza, mas eu não deixo ela apagar, porque sei que enquanto houver esperança, me caminho, e esse caminho me leva adiante para novos sorrisos, novos abraços, novas histórias, a vida e isso um eterno recomeço. E eu sigo caminhando, com a esperança. Como guia, o que eu deixo para vocês é amor e lembrança. Depois de tudo que vivi, o que desejo mesmo é que vocês guardem o amor. O amor é o que fica, o que não se perde. As histórias que contei, as dores que enfrentei, tudo isso serve para que vocês saibam valorizar o que têm. A vida passa rápido, músico áridos por isso. Abracem, perdoem, sorriam, deixem um legado de carinho. Quando eu partir, quero que me lembrem assim, com um sorriso no rosto e um coração cheio do amor, porque o amor é a força que move o mundo, e enquanto vocês carregarem isso no peito, eu estarei sempre com vocês. Obrigado por ouvirem minhas histórias. Vocês são meu maior tesouro.